Olá, meus amores, tudo bom? Como é que vocês estão? Todo mundo se cuidando? Então, estou aqui mais uma vez para trazer a biblioteca para vocês. Seguinte, vamos continuar com o nosso projeto, tá certo? Projeto Estante Mágica. E agora, eu trouxe uma história para vocês. Então, vamos fazer muito silêncio, prestar bem atenção na história, porque depois tem atividade, tá? Então, se liga agora que lá vem a história. A história que vou contar para vocês agora se chama O Menino que Virou História. Essa é uma peça teatral da Nana de Castro. Essa é uma história de uma aventura de um menino chamado Rafael e de uma traça chamada Zig. Rafael era um menino que não gostava nem um pouco de ler. Ele só queria saber de brincar com seu foguete. E aí sua mãe estava pegando muito no seu pé, porque a professora tinha passado um trabalho da escola para ele, que ele tinha que ler um livro todo. Mas Rafael não estava lendo nada. E sua mãe foi perguntar: Ô Rafael, você leu o livro que a professora mandou você ler? Mas Rafael nem respondia à mãe. Continuou brincando, fingiu que nem estava ouvindo. Até que sua mãe tomou o brinquedo e fez a pergunta novamente: Rafael, você leu o livro que a professora mandou você ler? Ai mãe, não torra, vai. E se a gente te falar com sua mãe, menino? Leu ou não leu? Ai mãe, li umas páginas. Quer dizer, uma página. Uma página, Rafael? Você leu uma página? Pois trate de começar a ler esse livro agora. Olha só, vou sair para trabalhar. Quando voltar, eu vou perguntar essa história do começo, meio e fim. Tá entendido? Ah, mãe, eu acho um saco ler. Pra que ler? Pra aprender as coisas. Pra crescer e ter histórias pra contar. Pra ficar sabido. Ah, bobagem. Quando eu crescer, eu quero ser piloto de avião. É? Pois enquanto o senhor não cresceu, o senhor vai ler o livro que eu estou mandando. E a mãe de Rafael saiu. Rafael não ligou muito. Voltou a brincar. Mas aí ele parou e pensou: que era melhor ele parar de brincar e começar a ler o livro. Então Rafael começou a ler o livro. Rafael pegou o livro e tentou ler com muito deboche. Ai, que saco. Era uma vez uma princesa que porre. E morava no castelo. Então, tudo tirava a atenção de Rafael. Uma mosca começou a passar na frente dele. E ele começou a ficar atrás da mosca. Logo ele parou de ler e foi brincar de perseguir a mosca. Junto com o livro, ele fingiu que o livro era uma espada e começou a ir atrás da mosca para pegar a mosca, para capturá-la. A mosca, então, ficou parada na janela. Era a vez de Rafael atacar. Foi aí que, com um golpe só, Rafael pegou o livro e jogou na mosca. Só aconteceu um problema. O livro caiu pela janela. E o pior, a janela do quarto de Rafael dava bem em cima da piscina do prédio. A mãe de Rafael agora ia matar. Como é que ele ia terminar o trabalho se ele molhou todo o livro? Foi então que Rafael teve uma ideia. Correu para a biblioteca da escola. Quando Rafael chegou lá, a bibliotecária nunca tinha visto Rafael antes. Dona Augusta, que era a bibliotecária, perguntou ao Rafael por que ele nunca tinha ido à biblioteca. Ele falou que não gostava de ler. Foi aí então que Dona Augusta deu para ele um livro especial. Um livro grande, pesado. Rafael ia gostar muito. Na verdade, Rafael não gostou muito. Como é que Rafael ia ler aquele livro daquele tamanho, se ele nem gostava de ler? Ele abriu o livro e rapidamente fechou. Quando ele fechou o livro, ele soltou um grito. E ele ficou assustado. Quem tá aí? E o livro respondeu: estou dentro do livro, página 342. Rafael achou aquilo estranho, mas ele abriu. Quando ele abriu o livro, ele só viu uma traça, pequenininha. E ele olhou o livro bem de perto. E ela respondeu: não coloca muito a cara dentro do livro, senão você vai entrar dentro dele. Rafael não acreditou muito naquilo. Ah, tá bom, que ele entra dentro do livro. Rafael foi olhar mais perto, mais perto, mais perto, mais perto, até que pum!
Rafael estava dentro do livro. Rafa então ficou desesperado, sem saber o que fazer. Como é que agora ele ia sair do livro? Ele não sabia. E Zig, que era a traça que estava junto com ele, muito menos. Foi aí então que Rafael começou a ler a história. Era uma vez um menino que não gostava de ler. Um dia ele encontrou uma traça dentro do livro e ele botou o rosto dentro para ver a traça e entrou dentro do livro. Peraí, mas essa é a minha história. De repente apareceu alguém. Alguém não. Um personagem muito famoso. O Espelho Mágico. O Espelho Mágico estava passando por uma crise existencial. O espelho estava em conflito interno porque ele não sabia como ele era. Ele mostrava como todo mundo era, mas ele não sabia como ele era. E Rafael ficou meio cismado porque não sabia quem era ele. O espelho ficou horrorizado. Como assim? Um garoto não sabe quem eu sou? E Rafael não fazia a mínima ideia. Mas o Rafael, muito esperto, até ajudou o espelho na sua crise existencial. Foi aí então que o espelho deu uma dica para ele, que a história ia se apagar. Rafael achou ótimo. Afinal, se a história se apagasse, ele voltava para casa. O espelho explicou para ele que era exatamente o contrário. Se a história se apagar, é porque ninguém leu. E sabe o que acontece com os personagens que as histórias são apagadas? Eles desaparecem. Logo, Rafael também ia desaparecer. Ele precisava fazer alguma coisa. Foi aí então que Rafael, desesperado, voltou a ler a sua história. E apareceu mais um personagem. A Bruxa Má. A bruxa tentou oferecer várias coisas para Rafael. E Rafael sempre negando. Mas como Rafael era um menino que não gostava de ler histórias, ele não sabia qual era a principal arma da bruxa. A maçã. E aí a bruxa ofereceu uma maçã para Rafael. Rafael no começo não aceitou. Disse que sua mãe falou para ele não aceitar coisas estranhas. Mas era uma maçãzinha que mal fazia. E aí Rafael deu uma mordida. E na hora que ele deu a mordida, caiu no chão. Zig não acreditou que Rafael tinha feito aquilo. E aí ela teve uma ideia. Foi atrás de uma princesa para acordar Rafael. Será que ela vai encontrar essa princesa? E a princesa estava em busca de um príncipe. Foi aí então que Zig falou que tinha um príncipe para ela. E elas foram ao encontro do Rafael. Quando chegou lá, a princesa reconheceu Rafael. Ei, eu sei quem é este garoto. Ele pegou a minha história e jogou na piscina. E ainda disse que minha história era a maior chatura. Eu não vou ajudar ele. Pode arrumar outra princesa. Zig explicou para a princesa que a história ia se apagar se ele não acordasse. E a princesa nem se importou. Só que ele foi começando a ficar frio. E aí a princesa decidiu dar o beijo em Rafael. Não por ele, mas pela história. Quando Rafael acordou, ficou encantado pela princesa. Mas ela nem quis saber dele. Foi embora em busca do seu príncipe. Aí Rafael encontrou o Lobo Mau. E o Lobo Mau quis fazer aquele truque que ele já tinha feito com a Chapeuzinho. Se vestiu de vovozinha e quis enganar Rafael. E Rafael começou a perguntar: minha avó não tem esses olhos tão grandes? É pra te ver melhor, meu netinho. E esse nariz tão grande? É pra te cheirar melhor, meu netinho. Minha avó não tem uma boca tão grande? É pra te comer. E aí o lobo começou a correr atrás de Rafael. Mas logo o lobo começou a tossir e a espirrar. O lobo estava resfriado. A razão pela qual o lobo estava resfriado é porque ninguém mais lia as histórias. E o livro estava ficando muito empoeirado. Isso fazia com que o lobo ficasse resfriado. E o lobo deixou ele embora. O trato era que quando Rafa saísse do livro, ele ia ler toda a história do lobo. Assim, o lobo não ficaria mais resfriado. Então Rafa voltou a ler sua história. Mas algo terrível aconteceu. Alguém rasgou a última página. Assim ele não ia conseguir terminar a história. E agora? O que vai acontecer? Será que Rafael vai ficar preso para sempre dentro do livro? Pior, será que a história vai se apagar e Rafael vai sumir para sempre? Foi aí então que Zig teve uma grande ideia. Mandou Rafa pegar um lápis e começar a escrever a sua própria história. Rafael no começo ficou com um pouco de medo, mas Zig falou para ele: você não gosta tanto de brincar? De criar suas histórias, espaçonave? Então,
Escreva sua própria história agora. Foi aí então que Rafael começou a colocar a mão na massa. Começou a terminar a sua história. E por fim, ele conseguiu fazer até o final e saiu de dentro do livro. Quando voltou para a biblioteca, encontrou Dona Augusta, a bibliotecária. A bibliotecária começou a acordar ele, porque ele estava dormindo no sono profundo. Ele acordou super animado, dizendo que ia contar para sua mãe toda a história e que depois ia voltar para ler o livro das Chapeuzinho Vermelho. Dona Augusta achou aquele menino muito mudado depois do livro que ele leu. Depois disso, Rafa começou a frequentar a biblioteca todos os dias, pois era lá que morava sua amiga Zig. E todos os dias Rafael estava lá lendo livros porque ele viu como era importante ler livros. Pois assim, se a gente não lê os livros, as histórias vão desaparecer. Porque se a gente não lê os livros, as pessoas vão deixar de escrever histórias. E os personagens vão sumir, os livros vão sumir. Por isso que é tão importante a gente ler livros, não é verdade? A partir daquele dia, Rafael percebeu o quanto era importante a leitura. Enfim. Gostou da história? Pois agora é com vocês. Eu deixei um modelo de atividade que vai ser enviado junto com esse vídeo, certo? E nesse modelo de atividade vem falando como é que vocês vão fazer a atividade dessa história. Tudo bem? Mas olha só, se tiver como imprimir, ótimo. Mas se não tiver como imprimir, pode usar uma folha do caderno, pode usar uma folha de ofício. O importante é fazer a atividade do jeito que eu mandei no modelo. Tudo bem? Então é isso, gente. Agora eu vou ter que deixar vocês. Vou indo e até o próximo vídeo, tá? Beijos e tchau, tchau.